Flaviane. Euzinha. Hoje vamos desatar alguns nós meus. Então, a ideia hoje é a gente começar a discutir um pouco, fazer uma avaliação acerca do que a gente vem vivendo aqui no programa. Quando a gente fala dos nós, a gente está falando dos nós mesmo, no sentido daquilo que fica amarrado, né? Então, a ideia é desatar os nós, mas, ao mesmo tempo, a ambiguidade da palavra faz com que a gente compreenda os nós como nós. Né? O nós no sentido do pronome mesmo, o nós no sentido de todos, no sentido do agente, no sentido do grupo. Então, a ideia é a gente conversar um pouco mais acerca disso. Trago Flaviane hoje, que participa aqui comigo, que sempre está aqui discutindo, entrevistando, falando com as pessoas, mas principalmente para a gente construir um diálogo, uma avaliação, não é isso, Flaviane? Sim. Uma forma da gente entender um pouco melhor o que está acontecendo, como é que é esse processo, quais são os elementos que se encontram aí presentes. Então, de onde veio a ideia Do programa, né? Isso mesmo. Então, a ideia do programa, primeiramente, era para ser um programa da psicologia, mas que seria apenas com os psicólogos. A ideia original era essa, só psicólogos, né, já na área e tal. De repente, o professor Augusto, da época, que agora ele é só Augusto, aí sugeriu que eu entrasse, embarcasse nessa, assim, pra mim foi bem desafiador. Eu lembro das nossas reuniões, não posso, não quero, não consigo. Então, e aí ele me trouxe nessa aventura e eu aceitei o desafio e eu acho que eu estou honrando o desafio, modesta parte, que foi me dado. E a presença dela a presença de palco dela é ótima. Então, é isso. Então, acho que a ideia original seguiu para outro rumo, mas deu certo. Então, a ideia original, eu acho que esse é um bom ponto para a gente começar a discutir, para a gente começar a falar um pouco sobre o nós na psicologia. A ideia original seria justamente da gente fazer um programa com psicólogos, de fazer um programa com pessoas que estão inseridas, que já têm uma prática, que já têm uma dinâmica, que já tem toda uma vivência nessa questão da psicologia. Mas a gente começou a perceber uma coisa, e foi muito intuitivo isso, né? É que a psicologia, ela não funciona sozinha. Quer dizer, ela tem sempre um conjunto de outras disciplinas que são complementares, de outras disciplinas que muitas vezes são a base da psicologia para poder a gente pensar o conjunto de coisas que acompanha essa área de conhecimento. E é interessante que logo de início a gente já partiu para isso, quando a gente trouxe a Lídia, né? A Lídia da antropologia e vindo aqui para um programa de psicologia. Eu acho que as pessoas na época que assistiram ficaram se perguntando, mas qual o sentido? Sim. E você gostou da entrevista com a Lídia? Da minha apaixonante. Lídia, um cheiro, querida. Um abraço, Lídia. Foi assim, realmente inspirador, né? Porque a Lídia trouxe muitas questões que durante nossos episódios foram se desmistificando, nós foram desatando das coisas que ela trouxe na nossa primeira entrevista. Então, foi dando sentido para quem não entendeu no primeiro episódio. Nos seguintes, começaram a entender. E lembrando que todos os episódios estão gravados lá no YouTube. Tá bem, gente? Quem perdeu algum, quem não viu esse da Lídia, vai lá acompanhar um por um, dá o like, né? Compartilha. Justamente, a gente tá lá disponível no YouTube e a gente tá aguardando a presença de vocês lá, o diálogo também, estender um pouco mais essa conversa acerca da psicologia para outros momentos, inclusive sugestões, que é uma coisa que a gente agradece muito. Então, e como falar do ser, se não falar da antropologia, de onde veio isso, né? Como aconteceu isso e tal. Porque a pegada do programa justamente é ter uma linguagem popular e ao mesmo tempo científica, baseada em evidências, baseada em teorias comprovadas e tal. Né? É um bate-papo, mas é um bate-papo Cabeça, justamente.
É interessante isso, Flaviana, esse ponto que você coloca assim, do quão é difícil trazer uma linguagem científica para uma dimensão popular. É interessante em alguns aspectos. Um deles é o quanto, por vezes, a gente consegue despertar alguma dúvida, alguma curiosidade. Não é só um conjunto de informações que se passa, né? Tem a dimensão das informações, tem a orientação. Muitos programas funcionam justamente com essa perspectiva de orientar os ouvintes, mas tem um elemento também reflexivo que eu acho muito interessante, que a gente não pode simplesmente estabelecer padrão, sabe? Pessoas com uma determinada formação, elas conseguem acompanhar, outras pessoas sem essa formação não acompanham. Uhum. Então, se isso vai para um público e isso toca, isso mexe, isso começa a despertar algumas dúvidas, algumas reflexões, eu acho que a gente cumpre com essa questão, mas é muito difícil trazer conceitos científicos, questões científicas para uma linguagem popular. Então, porque na linguagem popular, muitas vezes o que muda é o nome, né? A nomenclatura daquele sentimento, daquele momento, daquele sintoma. E aí, quando a gente traz para a psicologia, a gente dá um nome científico. Uhum. Muitas das vezes a pessoa sente, passa por aquilo, já teve experiência, conhece pessoas, mas não sabe dar o nome. Ou então leva muito para o lado religioso, ou o lado espiritual, e tem coisas que é psicológico, na maioria das vezes, na verdade. É nessa pegada, É né? nessa Nessa pegada. E eu disse assim, perspectiva. de uma forma popular, porque a gente está numa rádio comunitária, a Rádio Rosa Maria, a voz do Ralo da E Elze do Rosa Maria. e do Rosa Maria. Então, assim, é uma satisfação grande, porque são poucas as rádios que têm comunitárias. Então, por que não trazer um programa tão rico de informações? Porque o que não falta são nós, para São nós desatar. nós e pessoas que estão dispostas a desatar, né? A gente já trouxe um conjunto de pessoas e aí a importância desse momento, desse programa, né? Em que a gente para poder refletir, porque também tem tanta coisa Uhum. em nós, né? Tem tanta coisa aí que vem acompanhando essa construção do programa que a gente tinha que dar essa paradinha mesmo. Seu Osman Freitas, ele é um poeta aqui do bairro e ele mandou a crônica da semana para ler no final do programa. Um abraço para ele. Um abraço para o seu Osman. E também uma ouvinte aqui, a Gessimone. Ela também mandou um abraço. E Camille dizendo que gostou muito de ver a Cláudia Canário, que vocês entrevistaram. Ah, legal. Agora, com as Da psicologia do atletas, esporte. sim, então, com as atletas campeãs, né? E E o sucesso, né? Do trabalho dela com essas atletas. Sim, sim. A Cláudia é muito empenhada, ela é muito envolvida e ela que também vem do esporte, né? Que se envolve. É interessante essa coisa de você não apenas construir uma análise teórica, não apenas, né? A gente fala não apenas, mas também você ser parte desse processo. E a Cláudia, ela é muito envolvida mesmo nesse processo. Então, foi um dos nós que a gente conseguiu desatar aqui. Muitas perguntas vieram após a Cláudia, porque muita gente não tinha o conhecimento de que existia uma psicologia do esporte. É outra coisa também. Então, a Cláudia representa muito bem, a Cláudia Canaro, a psicologia do esporte. Quem está mandando aqui um salve é o Gafanhoto, que tem um podcast. Salve, Salve, gafanhoto! E Mônica Correia, dizendo que você ama a palavra ambiguidade. A palavra ambiguidade. Mas é uma palavra que vez ou outra aparece, Mônica. É uma palavra que às vezes a gente tem que destrinchar o que ela, na verdade, está escondendo ou o que ela está, na verdade, mostrando, né? Então, enfim, eu vou observar melhor, Mônica. Estamos ao vivo no Instagram também. Estamos ao vivo no Instagram, minha gente. Instagram da Rádio Rosa, Com dois R's no final. 2023. Justamente. Obrigada, produtora. Nossa produtora é fantástica, né? Maravilhosa. Dedinha Ramos, Dedinha fazendo a Ramos. cobertura dos festejos juninos em Aracaju e regiões. Acompanhando tudo, ficando na frente do palco de Natanzinho, aguardando ele. E vendo Mas o ali, momento. só para explicar, ali eu fui como fã.
nós estamos habilitados na cobertura Rádio Rosa do Forró Caju. Sei. No Arraiá do Povo, eu fui para curtir mesmo, que eu sou fã da canção. Ah, explicado então. Toda a euforia não era apenas ação profissional, não. Tinha Não, mais não. coisa, tinha sentimento Tinha sentimento e envolvido. emoção. Tinha sentimento envolvido nisso daí. Tem um ponto assim que eu sempre elogio muito, aproveitando a nossa produtora aqui, Dedinha, que se colocou, eu acho muito interessante a proposta da rádio. Eu acho muito interessante estar aqui nessa comunidade, é uma comunidade que eu pertenci, de certo modo, durante um tempo. Eu morei um tempo aqui no Rosa Elze, aqui no Universidade Center, e é interessante ter um espaço de comunicação que possa integrar, que possa trazer alguma orientação, algum diálogo, e através da rádio, que é algo que, por mais que a gente fale de toda essa tecnologia que existe, a rádio ela passa a se desdobrar também e acompanhar todo esse processo. Quer dizer, a gente está aqui numa rádio, mas ao mesmo tempo a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente se encontra nesses espaços também de comunicação. E que reforça o sentido da rádio, né? Quer dizer, não é mais a rádio naquele sentido habitual, naquele sentido com aquelas limitações que existiam, mas é a rádio dentro desse espaço da internet também. Então, e outra coisa mais ainda que interessante é que é uma rádio coordenada por uma mulher, Uhum. né? Isso é muito significativo, porque o padrão era homens de voz rouca, de voz forte, e temos uma produtora, radialista, apresentadora com uma Com voz voz suave. abeludada. Então, uma voz suave, Uma voz assim, abeludada. que ela vai de cantar uma música, de declamar um poema, né? Então, assim, realmente, isso é muito gratificante É muito como mulher, interessante mesmo. minha amiga de trabalho, companheira, parceira. Então, assim, é uma carga que ela carrega, assim, eu não sei como ela aguenta, né? Então, assim, é uma força da natureza, porque eu conheço a Dedinha há poucos anos, mas ela vive isso, ela gosta da comunicação, ela se entrega realmente. Eu pensei que tinha mais tempo que vocês se conheciam. Não, eu não lembro quanto, mas é menos de 5. Eu ontem estava olhando o show de Anastácia e eu pensei assim, não só a Anastácia, mas outras pessoas da Outras cultura. divas do forró. Exatamente. Tipo Madonna, etc. Tá? Eu quero chegar, mas na idade de Anastácia com aquela vitalidade. Que maravilha. Assim, uma disposição. Tinha gente lá cansada e ela dançando e cantando. Adorei. Ah, que Então, legal. assim, como é bom, né? A gente... Eu mesmo estava cansado, né? Então, quando a gente faz o que gosta, não cansa. Eu acho que é isso. É essa pegada, Mas né? obrigada a você. E esse mergulho no audiovisual, né? É interessante também acompanhar um pouco desse desdobramento da Dedinha, que estava lá no interior, né? No momento em que a gente tem a expansão das rádios no interior, e ela estava lá na região de Propriá, empolgada, escutando a FM de lá e aprendendo, né? Eu acho que tem um aprendizado nessas coisas. Então, e se traz isso, né? Se traz isso aqui para o Rosa Elze, para o Rosa Maria, e a gente retorna para esse lugar, ou pisa nesse lugar, para poder informar, trazer diálogos, entrevistas, pessoas, mas de um modo geral, por mais que a gente esteja falando dessa linguagem científica, sempre houve uma pegada popular, né? Essa ciência ela está sempre ligada a uma dimensão popular, uma dimensão comunitária também. Então, eu acho que praticamente todas as entrevistadas, os entrevistados que a gente trouxe, eles tinham uma relação muito interessante com essa dimensão popular. Eles estavam falando dessas pessoas Pois é, e ao mesmo tempo falando deles, né? e ao mesmo tempo falando deles, que eu acho que é uma jogada interessante que tem aqui no programa, né? Então, Em que a gente pega a especificidade da pessoa, aquilo com o qual ela trabalha, aquilo com o qual ela lida, aquilo que ela de alguma maneira teve uma formação, e ao mesmo tempo a gente avança sobre a pessoa. Acho que tem um pouco também da ideia de amizade. A amizade que acompanha as pessoas que a gente trouxe, né? A relação de amizade ou minha ou sua,
isso termina sendo muito significativo para poder a gente explorar aquela pessoa, a ponto de muitos se emocionarem aqui nas nossas entrevistas. A gente já Então, começa até né, observar e ver isso daí. O que que você acha, Flaviane? eu acho que nós hoje estamos no 13º programa, não é isso? No Então, dia 13 do eu não 13º imaginei que eu ia programa. passar do primeiro. Olha, né? Numerologia total. Então, hoje estamos sincronizados. 13º programa no dia 13. Olha que lindo. Maravilhoso. Então, eu não achava, sinceramente, que eu ia passar do primeiro episódio. Era mesmo. Mesmo. Mas assim, eu não lembro se você ainda recorda do meu nervosismo de Eu chegar, lembro. falar, saber que estou sendo filmada, que está sendo ao vivo, né? Que vai ter perguntas. Então, tudo isso é um desafio. Não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. Mentira, já fui. Então, assim, mesmo assim não sendo, é um desafio. E eu ouvi alguém falar, se mesmo que você faça a mesma coisa várias vezes, se você não tiver aquele friozinho na barriga, aquele nervoso, é porque você não está dando importância. Então, todos os sábados eu estou aqui com frio na barriga, com nervoso. Então, porque eu quero dar o melhor, né? Quero, como você estava falando das raízes, eu vim de um lugar que não tinha. A gente hoje fala muito de lugar de fala. Uhum. Eu não tinha, era fala mesmo. Eu não podia falar. Então, quem me conhece, tem umas amigas minhas da infância, lá do Conjunto Jardim, onde eu cresci, que você hoje está ótima, maravilhosa. Eu não sabia nem como era o tom da sua voz, porque realmente eu passei muito tempo achando que eu não podia ter direito à fala Uhum. de assunto nenhum. Só era baixar a cabeça e ir. Então, Era só ouvir, né? só ouvir. E era o ouvir e nem parar para se perceber, nem parar para raciocinar o que eu estava ouvindo. Era só o sim. Eu não sabia dizer não. Aí já vem outro programa para falar de como aprender a dizer não. Porque o não é libertador. Então, assim, era só sim. Por mais que eu não quisesse, era sim. E, enfim. E aí, eu me vendo. Até hoje eu ainda tenho dificuldade de ver os programas gravados. Porque eu não me reconheço às vezes. Entendeu? E isso é muito, assim, conflitante para mim, mas eu estou melhorando. Eu vivo um momento, eu me entrego no momento do programa, mas depois eu ainda não consigo me ver. É um excesso de autocrítica, é isso? Talvez, sim, ainda que ainda está lá nas raízes, né? Que foram plantadas em mim lá na minha semente, mas eu estou saltando. Vou mudar de vaso. Sei. Eu acho que eu já estou em outro vaso, mas tudo bem. Então, é gratificante ver o retorno das pessoas que me conheceram antes, até do curso. O que me libertou, eu acho, realmente, desse que eu troquei de vaso, foi quando eu escolhi estudar psicologia. Então, que eu passei por um processo, de reconhecimento, porque eu tenho 2 graduações. Essa é a minha terceira. Mas Uhum. eu sinto que as outras eu não escolhi. Eu fui. Não foi uma A escolha. tua primeira é. Eu me formei em tecnologia informática e gestão da informação pela UNIT. Uhum. E me formei em letras português e espanhol pela UFS. E estou cursando a terceira graduação, mas agora eu estou na graduação, eu estou vivendo todos os momentos. Estou sabendo o que eu quero, tenho planos, tenho metas. E os outros cursos que eu fiz, eu ia fazendo. Eu gostava de estudar e eu ia indo. E eu ia indo. E eu não tinha muitos planos, assim, de vida social. Era só estudar mesmo. E era o meu mundo. Enfim. E aí, na psicologia, eu me encontrei. Encontrei você, né, Augusta? Pois é, né? Que Na minha, encontro que inusitado. encontro inusitado. Nas minhas primeiras disciplinas do primeiro período, que aí vinha, que você me trouxe questões que me fizeram refletir, que comecei a refletir, que eu comecei a pensar mais, principalmente das questões sociais, antropológicas e tal. Então, eu não sei se a psicologia me encontrou, se eu me encontrei na psicologia, sei que eu amo estar na psicologia. É bem interessante isso. Eu acho que a gente toca também num público, a gente já tem conversado isso em alguns momentos, em que o conhecimento também se desdobra em diversas camadas, né? Não é apenas
o especialista naquela área, mas alguém que está buscando, compreendendo esse caminho que a gente pode chamar muitas vezes de um caminho de fronteira. Sim. Eu acho que isso tem a ver com aquela nossa primeira entrevistada que a gente estava conversando com a Lídia, porque, de certo modo, a antropologia leva a gente a esse caminho de fronteira, a observar essa fronteira, né, a sair um pouco do centro e, ao mesmo tempo, entender o que se encontra ali nas margens. Então, quando você me fala, olha, eu venho da TI, depois da TI eu vou para as letras, depois das letras eu vou para a psicologia, é alguém que está migrando, né? É alguém que está peregrinando, né? Tem uma peregrinação aí. Era alguém que estava inconformada ao local que estava. Então eu vejo hoje assim, porque cheguei a ser várias vezes criticadas, porque eu fiz 2 graduações e você não exerce, serve para nada. Então, assim, você fez e não usa. Aí eu realmente, às vezes, me Quem disse, questionava. né? Quem Então, disse que eu não estou usando? aí hoje eu estou muito grata a isso, de ter enfrentado esse tipo de comentários, porque tinha gente na minha época, que eu sou bem jovem, aí dizia, não, esse negócio de estudar não é para você não, você tem que trabalhar. Então, vindo de muitas vezes de familiares, isso era muito chato, porque eu era uma das primeiras, eu entendo hoje por quê, porque eu era uma das primeiras, eu sou a primeira filha, a primeira neta, então de outra geração, então era criticada, porque antigamente você trabalhava, casava. Uhum. Ou trabalhava ou casava, tinha isso também. E aí eu queria estudar. E, enfim, e graças a Deus, obrigada a Deus, que eu continuei estudando e hoje eu entendo, porque realmente eu estava tentando me encontrar, enquanto muita gente queria me enterrar. E, e aí eu fui realmente, fui muito estudiosa, passei em 3 concursos na época, escolhi onde eu queria ficar. Uhum. Então aí foram escolhas talvez inconscientes que eu fui e hoje eu me encontrei. Sim. E está se encontrando, né? Estou Um me processo, encontrando, é é um processo dinâmico. diário, contínuo e eterno, assim. O legal, eu acho muito legal isso da gente começar a observar a questão das falas, né? E a gente também se perceber nessa coisa da fala. E isso que você fala desse friozinho na barriga, que muitas vezes acompanha, né, para poder fazer um programa, para poder fazer essas entrevistas que a gente faz aqui, é interessante como isso é tão significativo para uma busca que a gente se envolve na questão de aperfeiçoar, né? O friozinho na barriga é tanto Uhum. nervosismo, mas também da gente dizer assim, olha só, tem isso, tem aquilo, eu tenho esse potencial, existe isso que eu consigo fazer bem, existe isso que eu consigo articular bem. Então, tem um aspecto muito positivo a partir do momento que você vê que a sua fala está fluindo, a sua fala não está presa, né? A sua fala está reverberando, a sua fala está saindo, ela está ocupando os espaços, né? Ela está articulando. Eu sei que às vezes não é aquela fala que a gente gostaria que fosse no sentido de uma perfeição, mas Uhum. ela se concretiza. Então, esse concretizar-se é algo muito, muito significativo para essa experiência, né? Então, para o meu processo, só o fato de poder falar, eu até por isso que eu talvez fale bastante, porque eu acho que quanto mais eu fui me descobrindo, eu fui falando mais, e agora é ladeira abaixo. Então, assim, é libertador para mim, para que hoje eu acho que eu sou uma pessoa inspiradora para outras mulheres, para meninas, para as minhas sobrinhas, um cheiro nas minhas tchutchuquinhas, nas minhas afilhadas, porque são todas mulheres, assim, na minha família. Só tenho eu, menino, o restante, As tuas minhas irmãs. irmãs, então assim, eu e outras pessoas também que olham assim e dão um sorriso para mim, você é uma negra, maravilhosa, uma mulher linda. Então, assim, eu acho isso interessante. E Uhum. antigamente eu nem elogio, eu aceitava. Então, assim, eu vim não sei, como uma redoma tão adoecida, eu acho, não sei se posso usar essa A gente palavra, pode rígida, né? rígida, vamos Uma tirar adoecida, numa rigidez. rigidez, assim, que são coisas para muitas pessoas que é simples, mas para mim foi muito difícil. E me libertar dessas correntes, dessas travas, desses nãos.
Então, foi um processo, e é um processo que às vezes eu me pego, que nem hoje. Eu não consigo, eu não posso. Enfim, mas eu estou aqui, sendo Estamos aqui, entrevistada. estamos conversando sobre o nós na psicologia, estamos Então, falando sobre a Flaviane, falando trazendo sobre esse mim. processo, essa compreensão, esse modo dela habitar esse espaço. Então, aí eu cheguei e eu acordei e disse, pera, bora, simbora, bora, que é agora. Até ontem à noite eu fui dormir, não posso, não consigo, mas quando eu acordei eu senti, bora, simbora, bora, lava esse cabelo, bota cabelo pra cima, bota um batom e vai. Por quê? Eu entendi que eu sei falar sobre mim agora. Uhum. Que isso é uma dificuldade que muita gente tem. Eu tive bastante. Tem aquelas início de turma, fale de 3 qualidades sobre você. Fale 3 defeitos. Eu não sabia falar qualidades de mim. Como é que pode? Pode, gente, é normal. Não deveria, mas é mais normal do que se pensa. Sim, sim. A pessoa não saber, o indivíduo não saber falar de si. Aí eu disse, Augusto, eu estou pronta porque eu sei falar de mim. Hoje eu sei quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Então vai ser ótimo e vai ser perfeito. E aí volta a palavra que a Mônica diz que eu falo muito, ambiguidade, né? Ambiguidade do silêncio. O Sim. silêncio é esse lugar em que você mergulha, mas também o silêncio é o lugar em que você dilui determinadas coisas, né? Uhum. Então, como você está se referindo justamente à fala, né? À presença da fala, à concretização da fala, e em alguns momentos esse silêncio ele é diluidor dessa fala, né? Essa fala termina se misturando, se perdendo, guardada, né? Essa é uma fala guardada. Uhum. É interessante, às vezes a gente guarda para depois. Não, depois eu falo, depois eu digo, depois eu explico, Então, depois vai enchendo o saquinho do depois, né? vai Enchendo o enchendo isso saquinho do daí. depois. Agora, tem uma coisa também muito interessante com a questão da fala, né? A fala é sempre ligada a uma espécie de jogo. Hum. Existe um jogo na fala, a fala ela é sempre um jogar, né? Existe esse elemento assim que é muito interessante. Quando a gente fala, a gente se refere à questão da fala, da voz, da participação, do modo como as pessoas se pronunciam nos lugares, a gente vai diretamente para a ideia de democracia. A democracia surge por isso. E é um lugar em que as pessoas estão jogando, um bom jogo, não é uma jogatina, é um bom jogo, mas as pessoas estão jogando porque elas estão disputando na fala, né? A fala ela tem um elemento tão forte, tão importante, que as pessoas, de certo modo, elas estão lutando pela sua fala, né? Elas estão se posicionando por sua fala. Então, quando você fala do teu processo de fortalecimento, né, de como isso se construiu no decorrer do tempo, de como você buscou amparo justamente na construção de ciências, né, você passa por diferentes ciências. Essa fala ela se estrutura, quer dizer, e ela está no jogo. Que lindo. Como é que você observa esse jogo, Flaviane? Como é que é colocar essa fala para ser ouvida? Porque não é assim, a gente pensa nessa perspectiva ideal de que as pessoas estão dispostas a ouvir a Uhum. gente, mas na vida real a gente briga para falar. Então, antes eu não fazia parte do jogo, eu era a peça do jogo. Analogiando assim, eu faço essa analogia porque é um jogo de xadrez, um jogo de dama. Vai lá, alguém mexe. Alguém sempre mexe naquela pecinha. Eu era a pecinha. Uhum. E hoje eu sou o jogador. Então, assim, o jogador com ações de atitude, de querer, de opinião. Então, essa briga por fala, eu acho válida. E eu também hoje sei, tipo, nem toda briga por fala é necessária. Às vezes o silêncio, você já está jogando, como você falou. Então, assim, hoje eu respeito, não que eu aceite, é diferente, né? Muitas brigas por fala, a gente muitas das vezes, principalmente no setor acadêmico que eu estou lá, você tem que ouvir, não significa que você concorde, mas você aceita aquele momento, passou, porque isso muitas das vezes tem falas que não me representam, Uhum.
Se eu tiver a oportunidade de dar se me perguntarem minha opinião e tal, e eu tiver no lugar que eu possa também dar essa opinião, claro que eu dou. Não, eu penso dessa forma. Mostrar a lógica, né? Para Olha, mim, eu existe uma lógica é, contrária a isso daí. pois é, um autor tal disse que é assim, entendeu? E Assim. também, assim, eu penso dentro dessa Pois perspectiva. é, então eu acho que ele tá numa pegada legal, assim, pensando dessa forma, que me representa e tal. Então, quando muitas das vezes as pessoas vêm falar do todo, eu digo, fale por você. Aí também, quando eu me pego falando do todo, eu digo, não, deixa eu falar por mim. Aham. Eu tento sempre Situar. me situar e me policiar, porque acontece muitas vezes de eu estar falando no geral, mas não, eu tô falando de mim, é sobre mim. E mentalmente, muitas das vezes, eu digo, não, é sobre a pessoa e tal. E assim, vem me ajudando, sabe? A conviver, a sobreviver em comunidade, na academia, no trabalho, na vida, até na feira, no ônibus. Então, assim, porque nós passamos por situações todos os dias, né, que confrontam a gente. A gente já conversou com uma pessoa aqui que foi a Eline, Sim, né? maravilhosa. Minha doutora Eline, Doutora Eline, Eline. maravilhosa. Pois é. E a Eline veio para cá. É interessante que algumas pessoas, assim, têm que voltar, né? Com certeza. Algumas pessoas têm que voltar, a gente não tem como. E a Eline, a gente já tinha uma expectativa tão grande que ela falasse sobre a psicologia Foi uma das minhas ambiental. entrevistas que ficou mais nervosa. A gente tem que trabalhar, a gente ainda senta com a Eline para poder fazer Sim, sim, uma sim. terapia de grupo, uma coisa assim. Mas a Eline, ela veio com a questão ambiental, que é uma questão Sim. urgente, tanto também de falar dessa área que é a psicologia ambiental, né, apresentar para as pessoas e tudo. Uhum. E pela urgência do tempo da gente, né? Um tempo em que a questão ambiental é uma discussão extremamente importante. Mas a Eline tem que voltar com essa discussão comunitária, Com certeza. né? Mergulhar nesses parâmetros, nesses elementos que envolvem a construção da comunidade, o olhar sobre a comunidade, o porquê de muitas vezes a comunidade ser um espaço necessário, né, de ser retomado, revisto, ressignificado dentro do nosso contexto agora. Porque ela faz a pesquisa da Eline é uma pesquisa em loco, né? Ela vai aos locais, ela conversa com as pessoas que passam por essas situações que ela está a pesquisar. Então, assim, os acontecimentos vão se modificando, então é sempre bom trazer de volta o que tem de novo, né? Uhum. Para a gente ficar atualizado e falar mais sobre. Muitas vezes o que foi levado para pesquisa, mas também o que não foi levado. Sim. Às vezes tem tanta coisa. Eu tenho um amigo, eu sempre falo, Luiz de Matos. O Luiz de Matos é amigo do Tiago que faz o programa de literatura, né, aqui Ah, mais tá. tarde. É amigo dele. E o Luiz, ele escrevia a tese dele e, paralelamente, ele fazia uns caderninhos como se fossem diários de bordo que terminaram dando tanto assunto, né, que se tornaram grandes demais, né, assim, muita coisa que não estava na pesquisa, mas que estava ali paralelamente a todo o conjunto do trabalho que ele desenvolveu. Então tem muita coisa também que muitas vezes a gente coloca paralelo, mas que não entra diretamente na pesquisa, e a Eline com certeza deve ter um conjunto desses elementos aí que pode trazer para a gente aqui na Rádio Rosa. Com certeza. Alô, Aline, aguarde. Dê um tempinho na sua agenda para nós. Agora Pois não, que ela disse é, que vai aproveitar comemorando, ela os está comemorando. forrós, Ela ela já foi disse. para a Rua de São João, ela já Pronto, foi ela para a disse agora que é do Orla. forró agora. Deixa eu aproveitar para dar um beijo. Mandar um beijo para Simone, que está no Um Instagram. beijo, Simone. A Mônica Correia, obrigada, Mônica, da Ambiguidade. Carlos Marques, bom dia, Carlos Marques. A Daniele Cruz, obrigada, Dani, sempre Dani. aqui com a Augusto, gente. seu lindo, sempre o melhor. Ela mandou aqui. Muito obrigado, Dani. Ai, ai. A Mônica Correia mandou outros kkk. A Lúcia, sensacional. Obrigada, Lúcia. Aqui no Lúcia. Instagram também tem Gui Gomes e Tata Jaciel.
Você tá falando, né? Isso, agora, peraí, foi Lúcia. É Luciano, engenheiro. Desculpa, não é Luciano, não, é Luciano. Luciano. Um abraço, Desculpa, Luciano. Luciano. Isso aí, bom tê-lo aqui conosco, acompanhando essa entrevista inusitada aqui da Rádio Rosa, em que a gente está conversando com a Flaviane e ao mesmo tempo discutindo esse E a programa, nossa produtora hoje vendo se esse programa participando. continua ou não continua, se Eita, ela fazer uma participa ou não enquete. participa, se ela fica ou não Ai, ai, fica, ai. se é uma despedida, o que está acontecendo com esse programa aqui da gente. Não dê spoiler. Mas é uma coisa interessante, assim, eu lembro do convite que você fez, né? A primeira vez que você falou assim, olha, que tal fazer um podcast? Porque tudo começou da sua entrevista aqui, né? Você não deu uma entrevista aqui. Foi. Aí teve a audiência, teve os questionamentos. Eu digo, e aí, seria legal? Aí a produtora, bora. E aí sim, mas por princípio era você sozinho, né? Então, eu pensei, na época eu até pensei assim, não, Não. é muita exposição, não vou de jeito nenhum. Mas eu pensei, com Flaviana eu faço. Com Flaviane a gente faz, porque dá um equilíbrio, é isso que eu sempre falo, dá um certo equilíbrio para esse processo. Eu acho que os diferentes olhares, eles são interessantes. É claro que são olhares que se confrontam. Não tem como não. É o jogo da palavra. É o jogo da palavra. É o jogo da palavra. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue, por caminhos diferentes, acessar as pessoas. Eu acho que sempre muito significativo. Eu observo alguns programas de entrevista e esse direcionamento sempre unilateral, quer dizer, esse direcionamento que sempre parte de uma pessoa que está ali conduzindo o processo, eu acho que ele não dá conta. Eu acho que essas diferentes abordagens, sabe? Você tá num caminho e o outro vem puxar para outra coisa que até surpreende os outros dois. E aí eu acho que essa diferença, ela termina sendo muito positiva para o processo de entrevista, para o modo como a entrevista termina acontecendo. Bom, você diz, dá uma leveza, né? Traz uma leveza. Traz É uma claro que é uma leveza. Uma leveza assim, só cenográfica. Porque a gente luta muito pela palavra nos bastidores. Pois é, eu estava conversando com uma pessoa um dia desse sobre a questão dos riscos. A gente estava falando sobre essa questão dos riscos. A discussão era quando a situação é o risco. Era esse o ponto. Tipo assim, é quando você não tem como escolher ou como evitar. É quando aquilo dali é o risco. E é interessante, porque a gente mexe com algumas coisas quando a situação é o risco, né? A gente mexe com o improviso. A ideia de improviso é uma ideia muito forte, principalmente nesse espaço, né, em que muitas vezes as coisas não são totalmente controladas, pré-estabelecidas, quer dizer, não é um grande programa, né, no sentido de já ter um padrão, essas coisas assim, no sentido do padrão, Dedinha, no sentido Certo. do padrão. E a gente lida com esse risco, né? O risco é uma coisa que está ali presente, exige da gente esse improviso e a gente vem improvisando de alguma Eu maneira. acho que a gente vem improvisando excelentemente, de uma forma muito perfeita. Mas é o improviso, mas a gente estuda antes, a gente pesquisa antes, a gente fala assim do improviso, mas a gente faz tudo antes, assim. Você que a produtora tava chamando assim. Eu também pensei que era um sinal, um sinal mais, Mas enfim, né? foi. Tá vendo o improviso? Então, e aí esse falso, que é um falso improviso, porque a gente se preocupa, a gente pesquisa, né? A gente vê para trazer temas que se interliguem, que completem, temas que estejam na atualidade,
curiosidades. Então, assim, não é um improviso por improviso. A gente improvisa porque tem um momento, tipo, agora estralou o dedo, aí a gente ficou, o que que vai acontecer agora? Então, é esse tipo de improviso que a gente... Porque somos pessoas comuns, não somos formados em audiovisual, não temos formação artística de atores, de jornalismo. Então, assim, é dessa questão do improviso, né, que a gente faz, né? Posição de câmera, microfone, as mãos que passam na frente. Na frente de tudo. Eu que só falo com as mãos, fico me Então, segurando o eu tempo que só falo me todo. mexendo. Então é isso. Mas assim, tá sendo, pra mim, depois eu falar pra você, bem gratificante trabalhar com você. Conhecer você por Registrem isso aí, viu? conhecer você no seu outro personagem, que não é o professor da sala de aula, entende? Que você me dava medo antes. Então, falar com pessoas assim que têm esse peso de autoridade sempre foi difícil para mim. Uhum. Imagine como não foi difícil para eu ficar de frente com você. Então, hoje eu tô bem calma, bem relaxada, então porque você me trouxe isso, né? Tenha calma, vamos devagar, não. Então, porque você é uma pessoa assim, que você acolhe, que você complementa, que você tem o seu jeito de, não é convencimento, mas de fazer o outro se ver da capacidade. E você fez isso comigo, de eu ver minha capacidade, de eu hoje falar com o espelho, você pode falar de você. Pá, bora lá, simbora. Porque se você me chamasse no primeiro episódio, eu não ia. De jeito nenhum. Então, eu acho que nós dois fomos nos construindo, assim, durante esses episódios, durante esse desafio, né? Que a gente se propôs e se propõe a cada sábado, né? E tal. 13º, né? 13º do Então, dia 13. tem uma caminhada, tem uma história aí que Então, por mais que não tenha alguns eventos, alguns episódios que não ocorreram, mas a gente estava por trás dos bastidores conversando, pensando no próximo. Então, a gente sempre tem esse contato isso aí. real. Isso daí eu acho muito legal, assim, essa coisa do planejamento, do Uhum. conversar, do pensar. Eu fiquei muito encantado com aqueles primeiros momentos em que Dedinha foi lá, fez a música e Então, né, diz que foi a gente que compôs, né, ela que fez a música e vocês decidiram a questão do nome e o modo como vocês terminaram encontrando esse nome aí para nós poder... encontramos o nome numa reunião, né? Numa quinta-feira de manhã, umas 9 horas da manhã, não sei. Não, 9 horas não, umas meio-dia. Umas meio-dia. Então, assim, nós acho que foi uma coisa tão. Não procurando palavras. Uma coisa tão necessária que fluiu tão assim, Foi. porque num dia a gente decidiu o nome, e o nome pegou e o nome ficou. E aí você já foi, a Dedinha já foi produzir o slogan, e no outro dia a gente já tinha já o timbrezinho do programa, cada um dando sua ideia. Uma semana depois já tinha a música, então foi uma coisa muito assim, Fluiu. fluiu. Tem leveza. Almas se encontrando. Então, assim, a Dedinha tem ideias ótimas, bacanas. Ela é da tecnologia também, a gente tá aprendendo muito com ela. Assim. Pois é, a gente precisa de alguns cursos com a Dedinha. Então, né? Eu acho que ela tem que ofertar alguns pequenos cursos pra Tem gente. que aprender a mesa. Tem que porque aprender a nem sempre eu mesa. estarei aqui. Então, Perfeito. Augusto já se predispôs a aprender Vamos a fazer mexer esse na curso, essa mesa. capacitação da mesa para poder deixar tudo ok na mesa. Então, é isso, é só crescimento, né, do programa, né? É um crescimento, é um modo desse programa. E acho que, assim, tem muita gente que pensa também, né, nessa possibilidade. Eu acho que a Rádio Rosa também abre esse espaço, né, Dedinha? Para pessoas que tenham ideias, que tenham algum tipo de percepção, que queira, que se interesse. Eu acho Que que nunca tiveram oportunidade em rádios grandes, de renome. Então, a rádio comunitária é para isso, para dar oportunidade. essa explosão do podcast eu acho muito interessante na perspectiva de que as pessoas estão falando, as pessoas estão se comunicando, as pessoas estão interagindo, as pessoas estão trazendo alguma informação, algum posicionamento acerca de algo. É interessante isso, né? Antes isso daí era feito basicamente pela imprensa escrita. Sim. Então a gente sempre tinha muitas entrevistas, a gente sempre tinha muitas opiniões, as revistas sempre traziam opiniões de pessoas, às vezes artistas que você só via numa novela.
ou em algum outro meio, né? Às vezes no teatro, mas que você não tinha nem contato direto, nem você encontrava tanto fora daquela atividade que a pessoa estivesse desenvolvendo. Hoje em dia a gente encontra essas pessoas assim no circuito da vida, que é uma coisa muito interessante. Assim, hoje em dia essas pessoas que antes eram tão inacessíveis, elas estão se comunicando pelas redes e elas estão falando, né? Tem pessoas que estão até nas redes de namoro, de encontro, e você não acredita que aquela pessoa, por ser famosa ou por, né, estaria naquele lugar. Então, quando a gente pensa no podcast, nessa coisa do como isso começou a ser tão presente, né, isso tem uma relação com essa possibilidade da gente se encontrar mais, da gente falar mais. Então, ter acesso, né, a todos. Porque hoje em dia todo mundo tem um acesso, geral, a maioria das pessoas tem acesso à internet, à informática, no celular, no computador, no tablet. Então, assim, tem essa facilidade do programa ficar gravado, né? Então, eu acho que isso é fantástico. Expor o local, né? Não ficar apenas naqueles padrões mais abrangentes e perceber os lugares no sentido dessa localidade mesmo, né? Do que é daqui. A gente fala da Rádio Rosa, a Rádio Rosa está num determinado local, ela pertence a uma determinada comunidade, ela ultrapassa essas fronteiras, mas de certo modo ela está sinalizando algo que está acontecendo ali. Então, pois é. E, assim, sinaliza e representa, né? Sinaliza e representa. Representa, estamos aqui, estamos fazendo, estamos acontecendo, né? Muitas das vezes eu fui com dedinha em eventos, um microfone e um sonho, e um celular. O primeiro, porque ainda a gente nem falou como é que se fala? Do documentário. O documentário que eu fiz na disciplina era um tablet, um celular e um sonho. E aí virou um documentário. Então a gente, parece que não, mas a gente se arrisca, né? Se arrisca, pega o sonho e vai. Com o que tiver na mão e vai. Então, com a dedinha, quem convive com a dedinha sabe que é sempre uma aventura. É sempre uma aventura. Então, ela mete a ideia e quem tá com ela aposta nela e vai. E vai. Ela puxa, E né? ela puxa. É interessante. O documentário foi o ponto de encontro com vocês. Acho que o documentário é um elemento assim muito significativo de encontro com vocês dentro, por exemplo, dessa perspectiva da gente interagir num espaço como esse daqui. E pois é, porque vieram ideias que trouxeram outras ideias, que trouxeram outras ideias, e aí foi fluindo o audiovisual. Porque eu conheci a Dedinha no trabalho, Dedinha, sim, ela tem 50 graduações, ela tem não sei quantos cursos, ela faz de um tudo, ela é técnica, ela é radialista, Então, assim, quem para falar com ela, fica assim, peraí, você faz isso em quantas horas no dia? Seu dia tem quantas horas? Ela é desse tipo de gente, que tem mais de 24 horas no dia. E aí, vendo o trabalho que ela já tinha os documentários, ela já era do audiovisual e tal, e a paixão por isso. E fui fazer o seu trabalho como uma pesquisa em loco, fazer um documentário. Aí o documentário veio o quê? Eu digo, vou chamar a Dedinha. Uhum. Vamos. Então partiu de você, não foi ela não que viu o seu trabalho e disse, olha só, isso daqui eu posso aproveitar. Foi assim, conjunto, né? Eu digo, vamos ver, vamos fazer. O que você acha? Vamos fazer um documentário. Precisamos falar daquele pessoal. Foi dela, né? Mas aí ela comprou a ideia e lá vamos nós, um celular, um tablet e um sonho. Porque também tem ideias, por exemplo, muita gente dá ideia, mas isso não vai dar certo. Mas a ideia foi ótima, então, maravilhoso. Então, aí veio daí, aí só aumentou só a imaginação, né? Sim. A imaginação, então, se a gente fez isso com um tablet e um sonho, imagine se a gente tiver uma coisa maior. E uma maior. E estamos aqui nós hoje, no documentário, porque atrás de mim veio o contato com você. Sim, e aí você veio dar uma entrevista aqui, aí a gente viu você na entrevista, bora fazer mais vezes. Bora fazer, e aí pronto, aí bora fazer nós dois, um professor, um profissional da área, com estudante, graduando.
embora. E aí, estamos aqui. Então, essas almas se encontraram e deu certo. E a comunidade agradece. São esses pontos, né? São essas ideias. Não é para você que não, por exemplo, que não nos acompanha diretamente, né? Eu acho que algumas pessoas que têm mais proximidade, que sempre estão frequentes aqui nos sábados, como a Dani, Sim. o pessoal aí, de certo modo, conhecem essa história, né? Mas muitas pessoas não têm. Quem está pegando esse material da gente, quem está acompanhando a gente, de certo modo, pelo YouTube, talvez não tenha noção do que foi mesmo esse processo. Foi um Então, processo. daí a importância desse momento, da gente ter parado no 13º episódio do dia 13 de junho, para poder falar um pouco acerca do programa Nós na Psicologia. Então, o que foi o programa na sua vida? Como foi essa experiência? Olha só, ela já mudou. Ela já fez a mudança. Então, eu acho muito significativo. Eu sempre tive um encantamento por esses espaços, né? Eu ainda cheguei a fazer, eu acho que eu falei a vocês, seleção para o Sindicato dos Radialistas na época em que foram feitas as últimas seleções e tudo, porque depois passou a ser regulamentado e conduzido também. E então, é um lugar que eu acho muito interessante, acho muito boa a possibilidade da gente conversar. Conversar é uma coisa que eu gosto muito. Gosto muito de ouvir também e perceber quais são os elementos que a pessoa traz. Eu gosto de ver os programas, de vez em quando eu estou lá Eu sei. mexendo. Eu vejo os programas, eu tenho uma coisa mais, assim, que acho que vocês observam, né? Uma coisa mais, não é crítica, mas uma insistência no aperfeiçoamento, né? Eu tenho isso, assim, isso é do processo, assim, eu também acho que tem a ver com a pessoa, mas está muito ligado ao meu modo de entender e de conseguir conduzir as atividades, né? Acho que tem a ver com essa vivência de sala de aula. A vivência de sala de aula é uma vivência que tem algumas características, né? A vivência de sala de aula, a gente nunca entra em sala de aula, vamos dizer assim, despreparado. A gente lida com improviso, mas a gente nunca entra despreparado. Você sempre entra e você entra com o plano A e com um plano B, e às vezes até com um terceiro plano, porque as coisas, elas às vezes não fluem do modo como a gente imagina. Então, a atividade docente é uma atividade que sempre tem uma exigência muito grande, porque você está sempre pensando no que vai dar certo, se não der certo, o que pode existir que também dê certo, né? Não tem como você parar no meio da aula e dizer assim, olha, não é o momento, não é o dia, as coisas... Não, você tem que, de alguma maneira, conduzir esse processo. Isso traz algumas características para a pessoa, né? Sim. Isso coloca a pessoa num determinado lugar, de uma determinada forma. Então, esse modo, eu assisto, eu vejo, eu observo, eu vejo o que eu preciso, o que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer, mas também não fico Na neura, não. na neura, não entro, não, também tá. não, não. É só na perspectiva mesmo de me acompanhar nesse processo, né? Então, eu achei interessante a Cláudia e o quanto ela falou sobre a questão do esporte. Acho que, de certo modo, esse trato com o conhecimento, ele tem uma dimensão muito ampla na perspectiva da gente se encantar com aquilo dali. Existe esse encantamento, mas existe um processo de treinamento muito grande na relação com o conhecimento. O conhecimento é sempre treinado, a aula é treinada. É uma constância, né? A aula é treinada, a aula é interpretada. É interessante isso, ela é interpretada. Se ela não for interpretada mesmo,
ela ainda é interpretada mentalmente, mas isso também é o processo de cada um, Uhum. né? Como cada um funciona, como cada um meio que conduz essas coisas. Acho que eu tenho um elemento cênico muito forte quando eu construo a aula e também aqui. Hum, tá bom. É, a live do Instagram, ela foi. Eu parei porque descarregou o celular. E aí, quando eu fechei a live, eu vi que tinha muita gente acompanhando, porque só vê quando fecha. E um abraço para o avião, do Valdeir Jorge, estava acompanhando a gente. É uma honra. A minha Olha banda do só. coração está Ainda acompanhando. subo nesse trio. A banda do coração da Dedinha Um abraço aí Ramos. para o avião e para todos do Abraço, Valdeir Jorge. avião. E também mandar um alô aqui para o seu Osman. Quando vocês encerrarem, eu vou ler o poema do seu Osman, então aguardem aí. Poema não, a crônica da semana, que é sem pressa. Deve ser muito interessante. Sempre ele manda interessante. E só para lembrar que nós estamos no período junino, e aqui na Rádio Rosa tem o programa do Zumbaré. E na Casa do Zumbaré, aqui na faixa, vende comidas típicas, feita aí pela Eliane, que faz meu podcast aqui toda terça, que é o podcast da Eliane. E além dos talentos de podcast, ela faz comidas típicas junto com a Joana e com a ajuda do Zumbaré. Então tem arroz doce, sopa, mucunzá e outras coisas mais. É a Avenida Chester, aqui na faixa, número 36. Então, aceitam encomendas também, certo? Encomendas para quem quer sua festinha junina, tipicamente junina, com comida Maravilhosa. junina. Então é isso, fazendo o merchan aí do Zumbaré, porque sempre eu passo lá e experimento e eu sei que é bom. Eu só faço propaganda do que é bom, viu? Isso Isso mesmo. eu sei. É isso aí. Então, um beijo para Mônica. E a Mônica está perguntando aqui: estou passando pelo jogo da fala. Como encontrar nossa voz e superar o medo de se expressar? É, é interessante isso, porque Mônica, né? Um abração, Mônica. Mônica sempre uma figura, né? Uma Eu falar figura. pela minha experiência, tem que ter prática, Mônica. Uma figura. Pois é, tem alguns, assim, a gente tem que desmistificar algumas coisas em relação a essa questão da fala, né? A gente às vezes resguarda muitas noções que são equivocadas, de que você não tem uma voz boa, de que você não articula na hora desejada e você vai perder o que teria que dizer porque vai dar aquela sensação de branco. Algumas pessoas que são mais nervosas, elas terminam às vezes até suando ou se sentindo diferenciadas, né? Tem pessoas que ficam vermelhas quando tem que falar e elas percebem que os outros estão percebendo aquilo dali, ou algumas pessoas ficam tão incomodadas que parece que não conseguem falar sem se mexer o tempo todo. Algumas pessoas, quando vão falar, elas se mexem de tal maneira que parece até que elas estão dançando. Não sei se você já deve ter visto Eu essas acho que eu sou uma situações, pessoa né? dessas, mas tudo bem. E me mexo bastante. Pois é. Então, eu tenho, como eu estou na graduação, aí eu falo, tem pessoas que eu identifico e que vêm para mim que diz, como é que você consegue apresentar o trabalho? Você viu, aí você me lembrou. Você vê, percebe como eu me mexo? Então, assim, eu acho que o meu nervosismo começa a me mexer. Uhum. E eu começo a encenar. Aí tem o jogo de mão, aí a interpretação. Então, assim, eu entro no personagem. Mas assim, quanto mais eu me mexo, eu sei que eu tô nervosa. E aí, o que acontece? As pessoas tímidas da sala, mais tímidas um pouquinho, me procuram. Falam, Viana, ele olhe para mim. Eu tô na frente. Então, eu pego esse papel. Não sei, nunca parei para pensar o porquê. Eu sei que eu pego. Tá nervosa, então você tá na frente e você olhe para mim. E eu fico ali na frente e a pessoa me pega como foco. Ou então, quando eu percebo que alguém está me pegando como foco, eu tento ficar naquela pessoa. E ali ela vai e eu acho que ela consegue. Então, eu tento ser esse apoio, muitas das vezes, nas apresentações, porque eu já passei por isso. Uhum.
Então, eu nunca tive ninguém para dizer assim, me pegue como foco, eu tô olhando para você, eu tô com você. Então, muitas das vezes eu me perdia. E eu acho interessante e importante para quem está ali na frente esse apoio do colega, do professor, que eu já passei por momentos do professor mandar eu me sentar porque eu não conseguia falar. Então, assim, para mim foi horrível o jeito que a pessoa falou para mim, né? Eu já estava na graduação. Porque eu já tinha uma trava e aí só piorou minha situação nos próximos trabalhos que eu tive que apresentar. Uhum. Então, eu me vejo a timidez em muitas pessoas, e aí quando eu percebo, e a pessoa também permite que eu chegue, aí eu falo, venha, olhe para mim, que eu tô ali, eu tô aqui. Até eu falo assim, tô aqui, pode falar. Só tá eu aqui, só tá eu e você. Então, eu fico muito feliz que a pessoa consegue. E teve um tempo desse que uma menina da sala, desculpa, eu esqueci seu nome, florzinha maravilhosa, você me deu um lápis bem bonitinho. Aí o que acontece? Que ela chegou pra mim e falou, Viana, eu tô aqui porque um dia você chegou pra mim e disse que tava ali. Aí eu digo, ai, que tudo, sabe? E foi bem do meu natural, eu tô aqui com você. E ela apresenta o trabalho e os olhozinhos dela brilham assim. Ah, isso pra mim é um sonho. Melhor do que eu tirar 10 na minha apresentação, pra mim, entende? Porque eu tento transmitir essa calma, porque eu sei do potencial que essas pessoas têm. Porque eu tinha, na minha época, esse potencial, e muitas das vezes eu tive que me tosaram, só pela dificuldade que eu tinha de fala, porque eu fui ensinada que não era necessário minha fala, que eu não precisava falar, ou que eu não tinha nada interessante para falar. Então, assim, Moniquinha, ah, como se expressar, é só se expressando mesmo. Então, são pelo menos duas dicas, Mônica. Uma, desmistificar, né, Sim, aquelas coisas que já se guarda e tudo, e a outra, que é essa questão que a Flaviane coloca, encontrar um ponto de apoio, né, ou em alguém, ou no olhar de alguém, né, em algo que lhe dê mais segurança para que você continue. é isso, porque você é maravilhosa e você é Você é capaz. incrível, Mônica. Então, Apesar das minhas ambiguidades, Mônica. sim, Pessoal, senhora diretora. mandar um abraço aí para o Renato Machado, ele que é radialista da TV APRP, está já aposentado, mas está sempre acompanhando a programação aqui da Rádio Rosa. E ele me falou assim, está tendo um problema no seu retorno. Quer dizer, ele é técnico de áudio Ele é das perfeito. antigas aí. Muito obrigada, viu, Renato, pelo seu feedback, pela sua audiência, sempre pela sua amizade. E por estar ouvindo aqui o Nós na Psicologia. Um abraço. Já passei para o meu diretor Técnico. técnico, que é Rivaldo Rivaldo Santos, Santos. que só quem resolve esses BO é Rivaldo. Eu só sei falar. Ele vai resolver, mas obrigada, viu? Valeu. Obrigado, Renato. E é Obrigada. bom quando o ouvinte passa, né? Então, É só no meu microfone, porque eu já ouvi de vocês, tá bom. Tá massa. Ah, tá, certo. perfeito. Que bom. E o que que você tem para mim aí? Tô Então, vendo um monte de um seta. monte de anotação, né? Isso daqui é o que eu faço no quadro, tá vendo? Esse conjunto de coisas, esse mosaico aí para poder a gente pensar nessas questões. Vamos falar mais sobre um dos entrevistados que a gente trouxe, né? Eu acho que em especial esse último, que é o Enio, Enio. né? O Enio Rodrigues trouxe algumas considerações muito interessantes, assim, algumas percepções muito significativas e o modo como ele tem se engajado, né? E se encontra engajado também na política da psicologia, né? Então, esse desdobramento e esse modo como o Enio está envolvido é bem significativo, inspirador para a gente também. Você vem de uma vivência que acho que a gente nunca pôde conversar sobre essa, que foi quando você participou da Marcha das Pretas, lá em Sim. Brasília. Então, acho que poderia ser uma dessas questões para que a gente entenda, para que a gente entenda que esse psicólogo também é um agente político, ele está vivenciando, né, um conjunto de mudanças estruturais que precisam ser empreendidas, que precisam ser também cada vez mais internalizadas, né? Não é só uma opção, né? Você optar
em não ser racista. Isso não é uma opção, Sim. assim, simplesmente, né? Como o Enio falou aqui, né? Então, existe todo um conjunto de percepções da realidade, existe toda uma quebra de certas ideologias antigas de dominação que precisam ser vivenciadas por esse psicólogo. Uhum. E você viveu isso na Marcha das Pretas. Como é que foi essa vivência e quais foram os elementos assim mais importantes para a gente pensar a psicologia? Então, primeiro, lembrando que Enio é um filho aqui da Terra, né? Ele foi criado aqui no No Eduardo Eduardo Gomes, Gomes, então, um perfeito. bom filho a casa retorna. Então, isso acho que para ele também foi muito significativo, né? Participar de uma rádio comunitária, da onde ele cresceu. Então, um beijo, Enio Rodrigues. Corria por aqui nos canais do Eduardo Então, Gomes, tá descia vendo? ali para pegar bola e tudo. Então, conviveu aqui, estudou na Federal. Então, assim, trazer pessoas a sua essência, que é o nosso papel também, né? Uhum. Você que já viveu em quase todos os bairros de Aracaju. Fala E assim, não sou e daqui, não né? é daqui, mas se fala, ai, aí eu morei também, quase um cigano, assim, esse menino. Mas tudo bem. E também lembrar, um beijo para Dani, que a Dani veio me dar um feedback da entrevista com o Enio, que ela disse que ela se sentiu representada quando o Enio teve uma fala que dizia: para nós, negros, pretos, a gente vê o local de chegada, a gente chega, aí alguém chega e puxa a chegada mais para lá. Aí a gente vai, consegue, aí alguém chega, sempre puxa. Então a Dani disse que se viu representada, que sempre que ela acha que está chegando, a chegada puxa mais um pouquinho para É um frente. pouco mais na É um frente, pouco né? mais na frente. Enquanto isso, os outros vão passando, consegue chegar, mas ela se sentiu representada pela fala do Enio. E então, assim, eu digo que bacana a gente conseguir, né? Ver isso. Então, e aí o que é que a gente faz? Né? Aí ela então, tem que repensar o que é que a gente faz para chegar chegando, Qual é a estratégia, né? né? Então, enfim, justamente tudo infelizmente ainda, e acho que vai ser ainda por um grande tempo, para nós pretos sempre vai ser um pouco mais difícil. Mas não que seja impossível. É mais suado, mas é possível. E aí, o que a Marcha das Pretas trouxe para mim? Ah, tudo de maravilhoso. Porque eu me senti representada. Eu nunca vi tanta gente linda, assim, junta. Tanta gente, assim, unida por uma causa, né? Pelo bem viver. E era sorrisos e era assim aquela vontade, estou aqui, aquela representatividade no olho de cada caravana que ia, porque é uma marcha que é nacional. Sim. Foram caravanas do Brasil inteiro. Então eu fui até com a Dedinha, ela que me convidou. E aí nós fomos com a comitiva aqui de Sergipe. Então, assim, foi uma experiência única. Foi que eu vou levar para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. Como é necessário nos vermos nos olhos de outras pessoas, como é necessário a gente ser representada, né? Tinham juízas, tinham deputadas, tinha de toda a comunidade negra se reuniu em um local só, um local onde fazem as leis, né? Lá em Uhum. Brasília, de onde vêm as leis, né? Então, assim, crianças, idosos, portadores de necessidades especiais, deficientes. Então, assim, era uma união, era um abraço conjunto, era como se pegasse todo mundo na mão. Eu já vi uma imagem uma vez do mundo com um monte de bonequinho agarrado na mãozinha, assim. Uhum. Então, eu me vi assim, acolhida, representada. E na voz de muitas líderes de lá que fizeram as palestras, representações assim, bater no peito, orgulho, eu sou negra, eu estou na luta, eu estou aqui, eu não estou sozinha. Então, assim, foi uma experiência assim maravilhosa e emocionante, assim. E para psicologia, gente, assim, se você não se entende como um ser humano, né, múltiplo, um ser humano assim, que tem que fazer parte de algum lugar, você não vai conseguir ser psicólogo, Uhum. né? Então, assim, eu estou fazendo minha graduação e pretendo viver cada momento realmente aquilo, experimentar um pouco de tudo.
para eu desmistificar também da onde eu vim, né? Da onde eu vim sempre vai estar em mim, mas depende como eu vou processar isso, né? Então tem muita coisa que ainda eu preciso desconectar, né? E eu vou fazendo nessa pegada da experiência, de experimentar, deixa eu experimentar para ver. Porque quando você falar de mim, como eu estou sabendo agora, é libertador. E isso só é possível quando eu me dou a oportunidade de experimentar, de estar junto com outras pessoas de luta, com pessoas da comunicação, como a Rebequinha também teve aqui, a filha de Jesus, uma menina jovem, politizada, que tem um futuro Sim, brilhante a pela Rebeca foi uma frente. entrevista fantástica Então, também. assim, eu fico orgulhosa de ver meninas assim, que meninas que passam feedback, mulher, você é maravilhosa. Então, assim, que eu não me via digna de ser uma mulher maravilhosa, de ser uma mulher de voz, com voz, né? De estar à frente de um projeto bonito e necessário como esse numa rádio, entendeu? De estar dividindo a mesa com um professor meu, doutor, pós-doutor, e jamais na vida. E estar participando com nossos convidados maravilhosos, assim, internacionalmente conhecidos. Então, assim, cara, eu arrasei. É interessante essa dimensão da fala, né? O falar de si, o falar com os outros e o falar acerca de. É, Então, é um desdobramento realmente da fala, né? A fala encontrando a sua plasticidade, as suas diversas formas de conectar. Porque no fundo, a ideia é a conexão, né? É claro que a fala ela não se restringe ou se resume apenas a um veículo de comunicação, mas principalmente a isso que você está falando, que aconteceu lá na Marcha das Pretas, né? A um presentificar-se. uhum. Você se presentifica, quer dizer, você se faz presente, você se tornou presente, você se presentificou. Então, acho que é um ponto muito significativo para poder a gente fechar esse encontro de hoje. Que legal! Eu consegui, gente! Conseguiu, tá aprovada, Flaviane, tá aprovada. Não vai para a Ah, prova final de não vou jeito nenhum. Amém, igreja! Não vou, não. Eu estou aprovada com louvor. Eu tenho expectativas muito boas assim em relação ao programa da gente, a dar continuidade a esse processo, a poder interagir cada vez mais. Eu vou aprender a mexer aí na mesa, Vai. Ledinha, pode deixar. Eu já senti o olhar de mãe assim, Não, né? Dedinha vai viajar, Vai vai viajar, pro forró. precisa ficar liberada nos Enfim, é isso. Nos sábados. sábados, Vamos talvez mexer eu não nisso aqui, a estarei gente se aqui. encontra aqui, a Aham. gente faz esses ajustes. Eu Mas acho que é. assim, são atividades, muita gente quando eu digo vou pro forró, gente, não é só para dançar. É porque eu trabalho me divertindo, eu vou a trabalho. Ninguém entende. Agora, vou pro forró. Ah, vai dançar. Não, eu vou trabalhar. Trabalhar, Eu danço. mas no meio do trabalho. Exatamente. Eu trabalho me divertindo. Ótimo. Maravilha, maravilha. Então, hoje, nosso 13º episódio, no dia 13 de junho, Ótimo. né, com essa entrevista fantástica aqui com a minha parceira de programa, que é a Flaviane, e desejando a vocês um ótimo final de semana, que a gente se encontre a cada sábado e possa dialogar acerca, né, desses nós que se encontram na psicologia. Um abraço a todos. Vou encerrar, viu, antes de Flaviane dar tchau, com a crônica. Deixa eu ler a crônica aqui, que eu estou gravando. Toda a crônica eu gravo porque seu Osman, que é poeta, ele compartilha com os amigos e as pessoas ficam aguardando já a crônica da semana. Não só de seu Osman Freitas, como de seu Chico Lúcio também, né? Uhum. São poetas que... E a sua leitura é muito legal, Dedinha, muito Obrigada, boa, e deveria obrigada. fazer um, Eu já sou ela. não é isso? Eu ensaio desde criança. Oh, Nas calçadas de Japoatã, eu lia para minhas vizinhas. Cordel. Eu não esqueço de Dona Eusa, quem é de Japoatã conhece, que ela chorava, eu declamando cordel. Adorava. Mas vamos lá. Crônica da semana por Osman Freitas. Sem pressa.
A vida não pede pressa. Em meio ao movimento frenético das cidades, onde as pessoas passam apressadas com olhares fixos em seus destinos, há uma necessidade urgente de desacelerar e observar o mundo ao nosso redor. O ritmo acelerado do mundo moderno faz com que muitos se esqueçam da importância de viver cada momento com atenção e paciência. O crescimento de uma planta, por exemplo, exige tempo, cuidado e paciência. Da mesma forma, a vida floresce melhor quando não é forçada, quando respeitamos seu próprio ritmo e apreciamos suas sutilezas. No entanto, o barulho constante de notificações e compromissos faz com que esses momentos de calma se tornem raros. Em qualquer esquina, pode-se observar cenas que ilustram essa pressa desnecessária. Uma mãe tentando equilibrar o bebê enquanto digita no celular, um executivo correndo para pegar o próximo táxi, um grupo de adolescentes rindo, mas com os olhos fixos nas telas de seus smartphones. Esses exemplos mostram como estamos sempre correndo, como se a vida fosse uma competição onde o tempo é o prêmio mais valioso. A verdadeira beleza da vida, no entanto, está nos pequenos momentos que muitas vezes passam despercebidos. O aroma do café fresco pela manhã, o som da chuva batendo na janela, o abraço caloroso de um amigo. Não se trata de quantas coisas se pode fazer em um dia, mas da qualidade e profundidade com que se vive cada momento. A vida não é sobre chegar mais rápido, mas sobre aproveitar a jornada. É preciso desacelerar, observar os detalhes das fachadas dos prédios antigos, ouvir o canto dos pássaros no parque. É sobre perceber as sutilezas e os detalhes que fazem cada dia único e especial. Desacelerar permite sentir a brisa suave no rosto, o calor do sol nos ombros. Permite estar presente e viver com atenção e, acima de tudo, com gratidão. A vida não pede pressa, ela pede que se viva plenamente, que se aproveite cada instante com serenidade e alegria. Osman Freitas. Então, cada vez que ele manda esses poemas, eu acho que está falando para mim. Mas várias pessoas se identificam, viu? Me mandaram a semana passada. Esse para mim ficou ambíguo, né? A semana passada, várias pessoas mandaram assim, foi feito para mim. Eu me identifiquei, porque eu vivo na correria. Flávia está ali olhando e pensando assim, olha quem está falando. Quem me conhece sabe que eu vivo da pressa. Às vezes eu paro em um momento assim, poxa, eu nunca observei isso. Tipo, a fachada de um prédio no centro. Outro dia eu parei e disse, eu nunca percebi que tinha essa fachada antiga por trás da loja. Porque a gente só vive com pressa. Então, sim, muito oportuno esse poema. Agora, Flaviana, lhe passo a palavra. Desculpe aí, né? Então, como diz o seu Osman, vivam com qualidade, meu povo. E a qualidade é para vocês, cada um escolhe a sua. E o que acontece? Deixa eu mandar um alô para a Aline. Meu batom foi meu marido que me deu, ele me deu 2 batons. Ele disse que adora um batom assim. Alô, Aline! E também no meu consciente, que eu fui proibida de usar batom forte, porque não era para minha cor. Então, eu vou botar um batom bem forte, porque eu que digo qual é o batom que eu vou usar. Justamente. Um cheiro, Aline. E mandou um beijo para Augusto, a Aline Viana. Outro, Aline. E a Mônica perguntou por que a Marcha das Pretas continua sendo necessária. Eu acho, enquanto existir os pretos, vai ser sempre necessária. Existiu o preconceito, a gente precisa falar mais sobre nós, porque pouco foi falado, mas tem muito a ser falado ainda. Então, obrigada a todos pela participação. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, crítica, reclamação, pode mandar para nós, né? Aí a Rádio Rosa tem o Instagram, Rádio Rosa com 2 R's, 2023. Tem o site radiorosarr.com.br. Tem o Zap 99691-3594 e o programa fica gravado no YouTube, @Rádio Rosa, com 2 R's no final. Isso. Podem mandar sugestão, podem mandar algum tipo de consideração, suas opiniões, suas observações. Estamos à disposição. Então, mais uma vez, muito grata por essa experiência, por essa satisfação e essa honra de estar ao lado de Augusto Feitosa, Dedinha Ramos,
no nosso 13º Nós programa na no Psicologia. dia 13. Nós na Psicologia. Solta a música, produtora. Um cheiro a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau. A música. O som já saiu? O microfone. Não, talvez. 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 Porque tava Eu dando- fico calado. Dá Senão. vontade de cantar com esse microfone. Um plano pra amanhã. Agora foi. A Agora vontade foi, que é. nasce e morre toda manhã. Tchau, gente. E o Deixo Pedro pra Vinícius, essa aí, depois, o tempo vai mas ainda passando. não. Um nó que me aperta, eu continuo adiando. Somos nós na psicologia.